O presidente Jair Bolsonaro foi até o Ministério da Economia. Depois de uma reunião com a equipe econômica, ele e o ministro Paulo Guedes disseram que a economia só vai voltar a crescer forte com as reformas, especialmente a da Previdência. O crescimento está aí em torno de 1,5%, mas nos últimos 10 anos o crescimento é 0,5%. Então não há novidade nenhuma nessa desaceleração econômica. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. A reforma da Previdência abre um horizonte de 10 a 15 anos de recuperação do crescimento. Na mesma hora disparam as ondas de investimento interno, atraem também os investimentos externos. Nós vamos começar a simplificar e reduzir os impostos, vamos fazer a descentralização de recursos para estados e municípios e o Brasil de julho em diante já está crescendo de novo. Essa é a verdade a respeito do crescimento. Só para ficar registrado mais uma vez, Paulo Guedes disse que o Brasil voltaria a crescer forte em julho de 2019. E o Brasil de julho em diante já está crescendo de novo. Essa é a verdade a respeito do crescimento. O desempenho da economia em 2019 frustrou as expectativas dos analistas. O PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país no ano passado, cresceu 1,1%. Foi o pior desempenho dos últimos 3 anos. Nós temos a nossa própria dinâmica. O que nós temos que fazer, até em função da gravidade da crise lá de fora, trabalhar mais forte, aprofundar as reformas e nós vamos acelerar o nosso crescimento. De novo, o mesmo discurso de dizer que reformas vão fazer o Brasil acelerar o crescimento. Ciro Gomes avisou que viria uma grande frustração, depois que a reforma da Previdência fosse aprovada. Tudo indica que será aprovada. E o governo promete, ou pelo menos há uma expectativa de que aprovando a reforma, as coisas vão começar a andar para valer. O senhor já disse que nada vai acontecer. Anote aí, no curto prazo, e nesse caso nós estamos falando de 3 anos, não vai acontecer rigorosamente nada. Por quê? Porque o problema do Brasil, ao contrário do que pensa o Paulo Guedes, não é de expectativas quanto à sustentabilidade das nossas contas, da evolução da nossa dívida. Vocês vão ver, todo brasileiro, mesmo o bolsonarista fanático, por favor, meu irmão, só toma nota aí, por detrás da tua zanga, com as minhas palavras, com as minhas críticas, eu só quero ajudar. Toma nota aí. Quando o buraco da Previdência é de 180 bilhões de reais por causa da DRU, desvinculação de receitas da União. Se você não muda a DRU, o efeito dessa reforma, como está proposta, do ponto de vista de conta pública, em 10 anos, e toda hora estão mudando, seria de algo ao redor de 800 bilhões de reais. Se fosse fazer 800 dividido por 10, dava 80 no primeiro ano, mas não é assim que as coisas funcionam em Previdência. Na Previdência você vai ter que ver todo mundo fazer 65, o nível de formalidade da economia tem que mudar e eu acho que haverá uma brutal evasão. Já é metade da força de trabalho fora. Acho que vai aumentar a evasão, as pessoas não querem mais ficar no sistema de previdência. Quem pode está comprando previdência privada, quem não pode simplesmente prefere se acertar com o patrão por fora. O patrão gosta porque não paga os encargos e ele gosta porque não acredita no futuro, bota logo no bolso. Cada empresa que fecha para de pagar também fica inadimplente. Não, é devastador. É devastador. Então veja, não terá efeito do seu ponto de vista fiscal. No curto prazo, nem o Bolsonaro vai ver o efeito disso. Outro motivo muito importante que faz nosso PIB não crescer como deveria é a falta ou queda do investimento público. No cenário político brasileiro, Ciro Gomes criticou a atual gestão de Jair Bolsonaro como desastrosa e com os piores índices de desenvolvimento. Como é que vai indo a saúde? É a pior execução orçamentária da história do Brasil. Como é que vai indo a segurança pública? Sabe quanto é que ele aplicou até o presente momento em segurança pública? 6,5% do orçamento. E já vamos terminando o 7º mês de mandato, ou seja, a pior execução em matéria de segurança pública, o maior colapso de investimento empresarial da história e o pior taxa de investimento da história do Brasil, do ponto de vista do setor público. Portanto, é um desastre que está acontecendo no Brasil. Sobre as declarações do presidente, o parlamentar diz que só atrapalham o país. E ele não entende patavina de nada, porque é um idiota, desculpe eu falar isso, do presidente da minha república, porque não é possível que um governo desse tamanho, com 9 generais, ministros, não tem um homem, não tem uma mulher de personalidade para dizer, ô panaca, para de falar bobagem, né? Para de criar constrangimentos, respeita essa faixa verde e amarela, isso aqui é a 8ª economia do mundo. Sobre o problema da queda do investimento público, até o Rodrigo Maia,
que até ontem era ultraliberal, já admite o problema. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o resultado mostra a necessidade da participação do Estado para o crescimento do país. A aplicação do orçamento, os investimentos públicos são muito importantes também para ajudar o crescimento econômico. A gente não consegue organizar um país apenas fazendo as reformas, cortando. Agora, para o Brasil crescer, é importante também que a gente olhe que o setor privado sozinho não vai resolver os problemas. Então, acho que a grande mensagem do PIB que saiu hoje é exatamente que a participação do Estado também será sempre importante para que o Brasil possa crescer e se